Pois é, galera. Infelizmente, esse vídeo ele vai ter um tema meio polêmico. É necessário a gente falar sobre isso aqui, até porque eu não vejo nenhum outro canal que ensina a Confuai falando sobre isso aqui. Vocês têm que entender que nem todo modelo de inteligência artificial que a gente utiliza no Confuai nos permite que a gente faça o uso comercial dela. Como assim? Todo modelo de inteligência artificial, a esmagadora maioria, exigem licenças. Algumas dessas licenças permitem que a gente utilize o modelo de inteligência artificial de forma gratuita, ou seja, a gente não precisa pagar nada. Então a gente pode simplesmente utilizar elas para criar algum projeto para algum cliente ou para alguma grande marca e receber dinheiro sem precisar pagar nada para quem criou esse modelo de inteligência artificial. Porém, tem algumas licenças em que a gente não precisa pagar nada. Se a gente faturar um valor X por mês, ultrapassou esse valor X, a gente precisa pagar. E tem modelos que a gente utiliza aqui que a gente pode usar gratuitamente, mas não pode fazer uso comercial. Ou seja, a gente só pode utilizar se for para projeto pessoal ou se for para criar algum tutorial no YouTube, criar algum conteúdo sem monetização, enfim. A gente não pode criar nenhum projeto para um cliente com esse modelo. Só fazer uso não comercial, ou seja, o uso pessoal desse modelo. Para vocês entenderem melhor sobre isso, eu vou vir aqui no ChatGPT e para vocês terem noção, uma das licenças mais famosas que a gente tem de inteligência artificial, né, de modelos de IA que a gente utiliza, é a licença Apache 2.0. Se a gente vier aqui no ChatGPT e perguntar, me fale o que é a licença Apache 2.0 para modelos de IA que são usados no Confuai, simplesmente a gente vai ter essa resposta aqui do ChatGPT. O que é a licença Apache 2.0? A Apache License 2.0 é uma licença aberta e permissiva, quando os pesos de um modelo de IA são realmente publicados sob Apache 2.0, você normalmente pode baixar e executar o modelo no Confuai, modificar, converter ou quantizar o modelo, criar versões derivadas, integrar o modelo em seus próprios workflows ou programas, utilizar o modelo em trabalhos pessoais ou comerciais, redistribuir ou até vender uma solução que utiliza o modelo. A licença concede permissões de forma mundial, permanente, gratuita e sem cobrança de royalties. Ou seja, a gente pode fazer o uso do modelo sem ter que pagar nada em troca até então. Ou seja, tem modelos de inteligência artificial que estão sob essa licença Apache 2.0. Vocês vão ver que se a gente descer aqui um pouquinho, ele vai dar uma explicação aqui pra gente melhor sobre a licença e tal, como ela funciona. Mas em base, né, em resumo, é isso aí. A gente pode fazer o uso comercial dessa ferramenta de forma gratuita, tá? Mas se a gente descer um pouquinho, eu fiz uma pergunta aqui para o ChatGPT da seguinte forma: os modelos LTX, One e Bernini estão na Apache 2.0? Esses modelos são modelos de geração de vídeo bem famosos no Confuai, né? O LTX é um que a gente usa bastante, o One também. O Bernini, ele é o melhor modelo de geração de vídeos que a gente tem aqui no Confuai, né? Só que ele é meio pesadinho, eu vou trazer mais conteúdo sobre ele. Mas assim, eu perguntei aqui se eles estão, né, estão na Apache 2.0. E aí, olha só o que ele respondeu, galera. Ele mostra aqui pra gente, ó, que o One 2.1 e o 2.2 estão na Apache 2.0. A gente pode usar ele de forma gratuita e comercial. O Bernini também está sob a Apache 2.0. A gente pode fazer o uso pessoal e comercial dele. Mas quando a gente chega exatamente aqui no LTX2 e LTX 2.3, a gente já vê que eles têm licença própria da Lightricks, que é gratuito somente dentro de condições da licença. O LTX-V, que é o 0.9, ele é permitido o uso comercial dele sem pagar nada, porém ele não está na Apache 2.0, né? Mas o principal problema da gente é esse aqui, que é o LTX2 e o LTX 2.3, que são os modelos mais utilizados, né, no Confuai, porque eles são os mais rápidos assim para gerar vídeo. E se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente vai ver o seguinte:
a gente chega nessa parte aqui, onde ele dá uma explicação melhor sobre o LTX2 e o LTX 2.3. Ele fala o seguinte, que o LTX2 e o LTX 2.3 não utilizam a parte 2.0 para os pesos. Eles usam uma licença própria da Lightricks. Essa licença permite uso comercial gratuito para pessoas e empresas com receita anual inferior a 10 milhões de dólares. Empresas que atingem ou ultrapassam esse valor precisam obter uma licença comercial paga diretamente com a Lightricks. Ela também contém restrições específicas de uso que não existem na Apache 2.0. A própria página oficial da LTX 2.3 direciona o usuário para a licença específica que abrange o modelo completo, a versão de Styled, os upscalers e os derivados. Ou seja, se você não fatura 10 milhões de dólares ou mais, você pode fazer o uso comercial dela gratuito. Ah, eu não faturo isso aí, né? Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo aqui, você também deve não faturar 10 milhões de dólares anualmente. Então, tranquilo, até aqui tá tudo de boa. O problema é quando a gente vai descendo um pouco mais aqui nas informações. E eu chego a fazer essa pergunta aqui para o ChatGPT. Quais modelos no ConfUI eu posso fazer uso comercial gratuito e quais eu não posso? E aí ele vai mostrar para a gente aqui alguns modelos que a gente pode fazer uso comercial gratuito, como esses aqui. Ó, o Flux 1 Chinel, ele está na parte 2.0, então a gente pode fazer uso comercial gratuito. O Flux 2 Clean 4B e o Base 4 também está na parte 2.0 e a gente pode fazer uso comercial gratuito. O Quen Image, o Quen One 2.1, o One 2.2, o Bernini, enfim. Ele mostra que esses modelos aqui a gente pode fazer o uso comercial e gratuito, ou seja, a gente pode monetizar sem ter que pagar nada com esses modelos. Mas olha só o que acontece quando a gente vai descendo aqui um pouquinho mais. Uso comercial gratuito, mas com condições. LTX 2.3, né, o LTX 2 e o 2.3 que ele falou aqui. Olha só, o Crea 2 Hall e o Crea Turbo, a gente pode fazer uso gratuito somente se a nossa receita anual for inferior a 1 milhão de dólares. Ou seja, o valor aqui já desceu. Já não é mais 10 milhões. É 1 milhão de dólares. E tem outros modelos aqui também que estão sobre isso, como por exemplo aqui o Stable Diffusion 3.5. Ele também está nessa condição de 1 milhão de dólares, né? Se você fatura 1 milhão de dólares ou mais, não pode fazer uso gratuito dela, né? Mas enfim, até então, eu creio que você que está aqui vendo o vídeo também não fature 1 milhão de dólares. Mas aí tem certos modelos que quando a gente vai descendo aqui, a gente já percebe que a situação já não é mais tão legal. Vamos descer e olha só aqui. Não use comercialmente no ConfUI sem licença separada. A gente vê que tem aqui alguns modelos que a gente não consegue utilizar comercialmente sem licença. Não use comercialmente no ConfUI sem licença separada. Estes modelos possuem pesos gratuitos para testes ou pesquisas, mas a licença local não permite utilizá-los diretamente em produção comercial. E aqui a gente já vê que tem, ó, o Flux 1 Dev, tá bom? A gente pode fazer uso não comercial, o Flux 1 Contest Dev, o Flux 1 Fill. A gente vê que também o Flux Reduce Dev, ou seja, tem alguns modelos aqui que a gente já vê que não pode fazer uso comercial, só uso pessoal, para estudo, enfim, essas coisas. Mas o que pega a gente mesmo é esse aqui, ó. Flux 2 Clean 9B e Flux 2 Clean 9B FP8KV. Esses modelos aqui são os melhores modelos de edição de imagens que a gente tem no ConfUI. E a gente não pode fazer uso comercial deles. Ou seja, a gente só pode fazer uso gratuito se for para uso pessoal, ou para estudo, ou para tutorial, alguma coisa do tipo. Então a gente não pode fazer uso desses modelos aqui gratuitamente. Só pode fazer para uso pessoal. Ah, mas ninguém vai saber. Eu posso usar ele aqui para algum cliente e ninguém vai saber que eu usei ele comercialmente para poder lucrar, BBB e bababá. Galera, tá, vamos fazer o seguinte. Vamos se colocar numa certa situação. Se tu tá fazendo um projeto para uma marca bem pequena, para um cliente pequenininho, e você vai utilizar esse modelo aqui,
comercialmente, sendo que você não pode utilizar, provavelmente você não vai ter problema nenhum com isso. Mas quando você está fazendo projetos para grandes marcas ou filmes, aí o bicho pega. Porque a gente tem que assinar contratos em que tem cláusulas que falam que a gente tem a licença para poder utilizar todas as ferramentas que estamos utilizando. Essa cláusula ela é bem específica. Inclusive, todo contrato que eu assino para prestar um serviço tem essa cláusula, dizendo que eu me responsabilizo por todas as licenças dos softwares que eu estou utilizando. Isso quando estão terceirizando comigo, tá? Tem contratos que eu assino em que eu coloco uma cláusula que a empresa ela vai me fornecer as licenças necessárias. Mas boa parte dos contratos que eu assino, como a galera está terceirizando comigo, tem dizendo que eu me responsabilizo pelas licenças. Ah, mas ninguém vai saber. Galera, quando a gente tá fazendo projetos para grandes filmes e para grandes empresas, a galera vai descobrir. A galera vai descobrir sim. Sabe por quê? Porque se você tá fazendo um filme publicitário para uma grande marca, ou então um filme para o cinema, que vai ser bem famosão, se o filme bombar e ele estourar, você vai querer postar um breakdown, você vai querer postar um antes e depois, você vai querer postar nas suas redes sociais mostrando como foi que você criou ali, né, aquela cena com inteligência artificial. E aí isso vai viralizar e vai chegar nos criadores da ferramenta. E aí tu já se ferra. A gente sempre acha que nunca vai chegar na galera, mas sempre acaba chegando. Tá, pessoal? Sempre acaba chegando. Mesmo que você não poste nada, alguém ali vai querer postar alguma coisa sobre isso. E podem acabar chegando em você. E você vai ter que se responsabilizar pela licença. Por que que eu tô falando isso? Porque esse projeto aqui que eu criei, ele foi repostado pela galera do Confluai no Twitter. O próprio Confluai pegou um projeto meu e postou no Twitter deles. Sabe? Isso foi um projeto que eu criei para uma empresa aqui, né? E foi um projeto que, inclusive, que eu fiz com o Juca, que é um grande amigo meu, né? Sócio também, parceiraço do coração, do peito. E foi um projeto que eu gostei muito de fazer, porque foi um projeto que me abriu portas, sabe? Eu fiz o uso do Confluai aqui, a galera repostou isso. E assim, a gente sempre acha que nunca vai chegar na galera, nunca vai chegar nos criadores, a galera nunca vai dar moral. Mas a galera dá moral sim e sempre chega neles, tá, pessoal? Nessa ocasião aqui, para fazer essa troca de rosto, eu não usei o Flux, eu usei o Nano Banana. Mas eu utilizei o One 2.2 para fazer o Motion Transfer. Inclusive, eu tenho um workflow, né, que eu disponibilizei para a galera, usando o Flux 2 Clean para ensinar a fazer isso sem ter que utilizar o Nano Banana. Beleza? Então, no workflow que eu disponibilizei para o pessoal, tem aqui, que inclusive tá no meu Instagram, eu vou até abrir aqui, que foi esse vídeo aqui, tá? Eu disponibilizei aqui o workflow para vocês, é o mesmo workflow que eu utilizei para produzir esse motion transfer, né, desse vídeo, para fazer esse efeito de envelhecimento, porém, não tá com Nano Banana aqui nesse workflow, tá? Ele tá com o Flux 2 Clean, beleza? É o mesmo workflow, mas ele tá com o Flux 2 Clean. E o Flux 2 Clean, a gente não pode fazer o uso comercial dele. Tanto que se a gente vier aqui na página do Flux 2 Clean 9B, a gente vê que logo aqui de cara tem o license, Flux Non-Commercial License. E se a gente descer aqui, a gente vai ver que tem alguns exemplos, algumas informações sobre o modelo, tudo e tal. E quando a gente chega aqui mais embaixo, a gente vê que tem aqui, ó, license. E tem dizendo o quê? This model falls under the Flux Non-Commercial License. Já tem dizendo que a gente não pode fazer uso comercial dessa ferramenta, tá? E se a gente clicar aqui logo no comecinho, geralmente no começo sempre tem dizendo aqui a licença. Se a gente clicar aqui nele, a gente vai ver que aqui tem, ó, View License. A gente vê que já tem algumas informações sobre a licença, né, do modelo, tudo e tal. É uma parada assim que a gente tem que entender que nem tudo que a gente tá usando dentro do Confluai, a gente pode fazer uso comercial, a gente pode fazer uso gratuito. Já na questão do Flux 4B, o Flux 2 Clean 4B, a gente vê que ele tá, ó, license Apache 2.0, ou seja, a gente pode fazer uso comercial, tá? E descendo aqui também, a gente já vê alguns exemplos dele também.
se a gente vir até o final, onde tem aqui a parte license, a gente já vê, ó, que ele tem falando que esse modelo ele tá na licença, o Apache 2.0. A gente clicando aqui, a gente já vê que o Apache License, versão 2.0, tem mais informações sobre ele, mostrando aqui como funciona a licença, enfim. A mesma coisa acontece com o Crea 2 Turbo. Se a gente vier aqui, a gente vê que ele tá no Crea 2 Community License. Sempre tem aqui a página do modelo, e a gente vê que no Crea 2 Community License, se a gente clicar aqui, ó, View License, ele já abre aqui a licença pra gente e a gente vê mais detalhes sobre a licença. E já tem falando logo aqui, cadê? Se eu investir, tem a cláusula falando valor, ó. Já tem a cláusula aqui falando que se você fatura $1 milhão ou mais anualmente, você já tem que pagar aqui uma licença pra galera da CREA, né? Enfim. Mas é isso. Eu vejo poucas pessoas falando. Eu vou voltar aqui para o ChatGPT. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso aqui. Principalmente canais que ensinam sobre ConfUI, eu não vejo a galera falando sobre isso. E isso é super importante, pessoal. Porque quando vocês crescerem, vocês estiverem fazendo grandes projetos para grandes marcas, vocês vão ter que assinar contratos que garantem que você está utilizando a licença. Isso é muito comum, tá? Eu lembro que um tempo atrás, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, teve um cara que ele fez um trabalho que ele estava usando uma fonte de texto que não tinha o uso comercial. E o cara se ferrou por isso. A gente sempre acha que nunca vai chegar na gente, mas quando a gente faz projetos para grandes marcas e grandes filmes, chega, pessoal. Então, isso aqui é mais um alerta, porque esse tipo de conteúdo é necessário. Eu vejo pouca gente falando sobre isso aqui. E o intuito do canal não é só fazer tutoriais, tá, pessoal? É a gente também trocar o máximo de informação possível aqui. Inclusive, eu não queria esquecer também de mandar um abraço aqui nesse vídeo para o meu grande amigo Nick Maftoon, né? Ele comentou aqui nessa postagem do ConfUI. O Nick é um cara que me ensina muita coisa que eu sei de ConfUI, ele que me ensina. Eu já fiz uma live com ele aqui, inclusive vou deixar o link dela por aqui, né, no vídeo, vou deixar um card com essa live que a gente fez. Ele é um grande diretor de cinema, ele é um grande artista de efeitos visuais na Bruxas do VFX, e ele já fez vários filmes, inclusive um desses filmes é o Estômago 2. Cara, ele é um artista sensacional e ele me ensina muita coisa. E eu vou deixar aqui o link dele também do Instagram dele, aqui na descrição para vocês verem o trabalho dele e acompanharem. Eu queria deixar esse grande abraço aqui para ele, né? Encerrar esse vídeo com um grande abraço aqui para ele, beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É isso aí. Tamo junto e é nóis.